Bom dia, pessoal. Como a gente não conseguiu realizar a aula pelo Meet, eu vou gravar aqui o que seria a aula para vocês poderem acompanhar o nosso conteúdo. Como na aula passada eu já tinha passado para vocês os pronomes, mas eu achei importante explicar cada um com mais detalhes, tá certo? Então vamos lá. O que são pronomes? Pronome é aquela palavra que a gente usa para substituir um nome. Pegando o exemplo dessa frase, Maria foi ao parque cedo. Ela estava bem disposta. Então, para que eu não repita o nome Maria novamente, o que foi que eu fiz? Usei o pronome pessoal ela, certo? Porque a frase eu poderia escrever sem um pronome e ficaria o nome Maria repetido, ficaria assim: Maria foi ao parque cedo, Maria estava bem disposta. Mas para que não houvesse essa repetição, então eu optei pelo pronome, ok? E aí os pronomes existem vários tipos. A gente classifica existem várias classificações. Bora lá. Ó, nós temos os pronomes pessoais, no caso reto e oblíquo, os pronomes relativos, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, os pronomes de tratamento e o reflexivo, tá certo? Nós não vamos estudar nesse momento nem os relativos e nem os reflexivos, só os demais. Vamos lá. O pronome pessoal, que a gente já deu exemplo na frase anterior, aqui ele faz uma frase semelhante, ó, Ricardo ainda não chegou. Aí ele substitui Ricardo pelo pronome pessoal ele está na casa de Rita, para não repetir Ricardo, certo? Então, os pronomes pessoais do caso reto ou do caso oblíquo, né? No caso aí, nós sabemos do caso reto. Vamos lá, quais são eles. Ó, eu enviei para vocês na aula passada, é importante que vocês estudem e saibam identificar cada tipo de pronome, certo? Olha, os pronomes pessoais, no caso, reto substituem os nomes, seres que em uma frase executam alguma ação. Clara amou Tiago. Ela amou muito, né? O mesmo exemplo semelhante. Então, quais são os pronomes pessoais do caso reto? Nós temos aí da primeira, segunda e terceira pessoa no singular, eu, tu e ele, e do plural, nós, vós e eles. Então é importante vocês não esquecerem disso. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Aí vocês automaticamente devem saber eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá certo? Aí são os do caso reto. Vamos ver aqui os pronomes pessoais do caso oblíquo. Ó, o pronome pessoal do caso oblíquo, aliás, eles são utilizados para indicar as pessoas que recebem alguma ação. Por exemplo, Laura falou comigo sobre o acidente, né? Ó, comigo é que está recebendo a ação, que no caso é a fala de Laura, né? Ó, Laura falou comigo. Ela está falando comigo, né? Então, ela que está recebendo a ação. Ou então aí, ó, Antônio entregou a ti o discurso. Então, ti, esse ti é quem está recebendo a ação. Os pronomes oblíquos, eles são utilizados nesse sentido. O Tiago viu a caneta, né? Aí, ele comprou-a. Tiago matou João. Ele matou. Pronome reto, ele executa a ação. Ó, Tiago matou. Ele executa a ação. João, pronome oblíquo, né? Ele recebe a ação. Ó, Tiago viu a caneta. Tiago, ele, pronome do caso reto, executa a ação, né? Ó, ele comprou. Então, ele executou a ação de comprar. Tiago matou João. Ó, ele, né? Caso reto, executa a ação. Matou o, que o seria aí no caso João, né? A substituição. Esse o que faz a função do pronome oblíquo, que é o que recebe a ação. Vamos ver aí os pronomes oblíquos. Ó, nós temos o me, ti, o, a, li, si, no singular, e no plural, nos, vos, os, as, lis e si, certo?
que esses são os oblíquos átomos, que tem uma divisão, mas nós não vamos entrar nesse detalhe. E tem os tônicos, que é o mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, conosco, convosco, si, consigo. Então, esses são os pronomes oblíquos. É importante que vocês também aprendam os tipos de pronomes oblíquos. Vamos aqui passar um pouquinho. Aí nós vamos vir para os pronomes de tratamento, que são os pronomes que a gente usa para indicar o grau de respeito, né? O respeito que a gente tem em relação àquela pessoa na qual a gente vai estar falando, se referindo. No caso aqui, ó, nós temos um exemplo aqui, ó. Vossa Santidade. Vossa Santidade eu vou usar quando, no caso, eu estiver me referindo ao Papa, né? Ó. Vossa Santidade, o Papa, chegou ontem em São Paulo. Então, nesse caso, esse tipo de pronome eu uso só para me referir ao Papa. Aí nós temos uns pronomes que a gente geralmente usa no dia a dia, que é o você, que é, no caso, para as pessoas mais íntimas, senhor e senhora, com mais respeito, vossa senhoria, né? E temos cada pronome a quem vai se referir. Essa tabelinha dos pronomes pessoais, os pronomes de tratamento, eu também vi na aula passada. É importante que vocês saibam que Vossa Santidade é para o Papa, Vossa Alteza para príncipes e princesas, Vossa Majestade para reis e rainhas, Vossa Excelência para juízes e presidentes, Vossa Magnificência para reitores, Vossa Excelência Reverendíssima para arcebispo. Isso é importante pela forma de tratar cada pessoa de acordo com o grau que aquela pessoa vai assumir na sociedade, né? De acordo com a função, com o cargo, com o que ela vai estar representando na sociedade. Ó, Vossa Reverendíssima para os bispos, Vossa Eminências cardeais, certo? Então, aqui, no caso, vocês têm que estudar. Vocês têm que estudar essas tabelinhas para saber qual pronome vai se referir a cada pessoa, tá certo? Vamos lá. Pronomes relativos não iremos estudar agora. Nós iremos ver os pronomes indefinidos. O que é um pronome indefinido? O próprio nome dele diz, né? Ele não especifica, não tem como a gente identificar, saber do que se trata, enfim, ele é indefinido, a gente não consegue saber de forma específica do que se trata. Ó, todos cumpriram seus deveres. Quando eu falo todos cumpriram seus deveres, tem como eu saber quem foi que cumpriu? Não, porque o todos é um pronome indefinido. Ele não deixa claro, não deixa específico quem foi que cumpriu o seu dever. Ou quando eu falo assim, alguém acabou de chegar, certo? Alguém chegou, mas não tem como eu saber quem é esse alguém, certo? Por isso que é pronome indefinido. Aí nós temos aí, ó, os variáveis, nenhum, nenhuma, algum, algumas, todo, toda, muito, muito, pouco, certo, vário. Aí os invariáveis, quem, alguém, ninguém, da mesma forma dos outros. Vocês têm que estudar para quando aparecer o pronome, vocês conseguirem identificar que tipo de pronome é aquele. Aí nós temos os interrogativos, como o próprio nome dele já diz, né? Interrogar, fazer uma pergunta, né? Ó, quem vai viajar hoje, né? Então, quem, né? Tá, no caso aí, tá indagando quem seria a pessoa que iria viajar, certo? Aí nós temos aí os pronomes interrogativos. Que, quem, qual, quais, quanto, quantas, certo? Ou, às vezes, um pronome interrogativo substantivo. Existem também os pronomes interrogativos substantivos e os pronomes interrogativos adjetivos, mas nesse caso nós não iremos nos aprofundar nisso ainda, né? Nós iremos apenas identificar quais seriam, no caso, os pronomes interrogativos. Temos os pronomes possessivos, como o próprio nome diz, indica posse, certo? Indica uma posse. Ó. Minha mãe quebrou o carro na avenida. Né? Qual seria o pronome aí possessivo, que indica posse? Minha, meu, teu, tua, seu, nosso. São pronomes que indicam posse. Também está aí a tabelinha, eu também veio para vocês, que é importante que vocês estejam atentos, certo? Para na hora de identificar vocês saberem que tipo de pronome é cada um, tá bom?
E temos os pronomes demonstrativos. O que é um pronome demonstrativo? É o que ele demonstra, ele mostra algo. Pode ser algo próximo, distante, no tempo, mas ele está mostrando alguma coisa. Ó, esta aqui é a minha bicicleta. Essa é a sua bicicleta. Aquela é a bicicleta de João, certo? E aí nós temos os tipos de pronomes demonstrativos. Este, esta, estes, estas, istos. Esse, essa, esses, essas, isso. Aquele, aquela, aqueles e aquelas. Tá certo? Nós temos aí alguns tipos. Mamãe, mamãe,